As Expos Mundiais são os maiores e mais grandiosos eventos realizados internacionalmente. Assim como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, elas vêm sendo realizadas há muitas décadas. A principal contribuição é que elas vão evoluindo, elas vão crescendo conforme o mundo progride. E o seu legado, o mais importante legado, é que elas abrem uma janela para o futuro. As tecnologias, os avanços urbanísticos, os novos conceitos que são introduzidos pelas Expos Mundiais, eles acabam sendo incorporados no cotidiano, no dia a dia da humanidade. As Olimpíadas e a Copa do Mundo duram algumas semanas, mas são muito mais conhecidas porque são transmitidas pela televisão para bilhões de pessoas. Já a Expo é uma experiência presencial. Ali, os países se apresentam durante 6 meses, mostrando a sua gastronomia, a sua cultura, a sua música, as oportunidades de investimento, os seus atrativos turísticos, enfim, é uma experiência muito pessoal. Na semana que nós estivemos lá, a Expo Dubai tinha recebido 15 milhões de visitas. São 170 anos, gente, de exposições, acumulando experiências e lançando inovações no mundo. A Expo Mundial é realizada a cada 5 anos, ela dura 6 meses e o objetivo é inspirar a inovação, é fazer com que os países mostrem o que eles têm de melhor e compartilhem as suas experiências para que o mundo como um todo avance. E aquilo que é apresentado, sem nenhum problema, pode ser copiado pelos outros. Ou seja, é uma enorme oportunidade de aprendizado. Assim como as Olimpíadas pertencem ao Comitê Olímpico Internacional e a Copa do Mundo pertence à FIFA, as Expos Mundiais pertencem ao Bureau Internacional de Exposições. E essa organização trabalha não apenas a Expo Mundial, como outros eventos que têm um período de duração menor e uma periodicidade também menor, mas são exposições muito específicas. Algumas delas, inclusive, são fixas, como é o caso da exposição de Milão, e outras trazem temas recorrentes, como é o caso das exposições focadas em agricultura, hortaliças, flores, que são exposições também internacionais. Sediar um evento desses é uma disputa para gigantes. Dubai começou a preparar a sua proposta lá em 2010 e em novembro de 2013 eles foram sagrados vencedores da Expo 2020. Ou seja, foram 10 anos entre a elaboração do projeto e a realização da Expo. O tema apresentado por Dubai para concorrer a essa Expo foi Conectando Mentes e Criando o Futuro. Eles prepararam muito bem essa apresentação para que acontecesse de outubro de 2020 até março de 2021, mas aí veio a Covid e a pandemia obrigou a exposição a ser adiada por 1 ano. E é por isso que nós estamos agora, em 2022, participando da Expo 2020. O legado que a Expo deveria deixar foi previsto lá em 2010, eles já planejaram tudo, já organizaram tudo, de que forma esse evento tornaria a cidade melhor e mais preparada para o futuro. Eles, na verdade, criaram um evento de uma forma tal, a estruturação dessa infraestrutura física, que seria possível para pequenos países que normalmente não participam de um evento desse, terem a chance de, parcialmente subsidiados pelos Emirados Árabes Unidos, fazer parte da Expo 2020. E isso deu certo. Eles bateram o recorde de todas as expos anteriores
com 194 países participantes. Eles puderam mostrar as suas riquezas, as suas características peculiares para milhões de pessoas do mundo todo. Hoje estamos aqui na Expo Dubai, aonde com os 3 eixos de mobilidade, oportunidade e sustentabilidade, quase 200 países trazem as suas realidades dentro desses 3 contextos para que a gente possa perceber que tecnologia não falta ao mundo, tecnologia abunda. A tecnologia, sempre bom lembrar, ela surge, ela emerge das pequenas empresas, dos pesquisadores, das startups. As grandes empresas são capazes de reuni-las e colocá-las nessa proporção, mas essencialmente vem das pessoas, das instituições científicas, das escolas, mas principalmente dos empreendedores. E reunir toda essa tecnologia e passar essa mensagem da capacidade do ser humano de construir, de fazer transformações e manter a consciência do processo que se pode chamar de desenvolvimento, é uma mensagem muito forte. Quando a gente leva para o nosso país, que a gente tem exatamente 20 vezes mais população que aqui, nós temos muito mais do que areia e petróleo. O Brasil hoje tem petróleo, a areia não nos falta nas nossas belas praias, mas com essa natureza abundante do Brasil, com a diversidade cultural, étnica, com essa capacidade criativa do brasileiro, a mensagem é muito clara. A gente só não vai fazer aquilo que a gente não quiser. Nós hoje temos 20 milhões de empreendedores no Brasil, 2 vezes a população dos Emirados Árabes Unidos, 2 vezes mais empreendedores que a população daqui. Então, organização, foco, integração, não é? E essa alegria brasileira, essa vontade de fazer, de criar, nós vamos, de fato, colocar o nosso Brasil no lugar que ele merece. Nos países mais belos, mais sustentáveis, mais alegres e mais capazes de mostrar o caminho do desenvolvimento sustentável para o planeta. Então, pequenas empresas, cidades brasileiras, os governos alinhados e a nação, sabendo qual é o caminho que a gente quer seguir, ninguém segura o nosso Brasil. A primeira atividade da nossa missão, quando chegamos a Dubai, foi uma palestra sobre o que é uma Expo, como ela é conquistada, quanto é investido e qual é o legado. E quem nos deu essa palestra foi o Sr. Hazen Galal. O Hazen é nada mais, nada menos do que o líder global do Programa de Cidades e de Governos Locais da PricewaterhouseCoopers. Ele é egípcio, mas como trabalhou no Brasil, é casado com uma brasileira, ele nos deu a honra de fazer essa palestra em português. E foi muito interessante. A Price, na condição de empresa de consultoria do governo, participou da elaboração dessa proposta da Expo Dubai em várias etapas. E o Hazen nos deu uma explicação de como funciona, o que foi feito, a maneira como esse legado foi preparado e tudo que as expos anteriores deixaram de avanços para a humanidade, na história da humanidade. Nova York, 1979, ar-condicionado, Osaka, o IMAX. Então, ao longo dos anos, os expos foram uma arena para introduzir todas essas inovações, coisas novas. A primeira Expo foi organizada em Londres em 1851. Depois disso, o conceito ganhou uma grande popularidade. Como resultado disso, foi estabelecido o Bureau Internacional de Exposições. E ele vem realizando as expos mundiais em todo o mundo. Elas são baseadas em um tema que tenta melhorar o conhecimento dos seres humanos em todas as esferas mais significativas da ciência, da tecnologia, do progresso social e econômico. A última Expo realizada foi a de Milão, em 2015, e teve o foco na dinâmica da alimentação, da agricultura, comida para o mundo. A Expo Mundial é uma plataforma para apresentar as invenções e as novas tecnologias desenvolvidas por todos os países. A máquina analítica, como foi batizada na época, foi apresentada na Expo de 1862 em Londres, na Expo de Arte e da Indústria.
Este foi o primeiro computador desenvolvido no mundo. E tudo que nós temos hoje partiu dali. Olha que importante legado foi apresentado numa dessas exposições internacionais. Posteriormente, na Expo, que tinha como tema o século XXI, foi apresentado pela IBM ao mundo o Shoebox. Foi o primeiro computador, ainda modelo antigo, que era capaz de responder a comandos de voz. Isso aconteceu na cidade de Seattle em 1962. Um outro fato importante foi a primeira transmissão de TV ao vivo, que aconteceu na Expo de Nova York em 1939. Outro avanço tecnológico muito importante foi com a Expo de Aichi, no Japão, em 2005, quando o mundo conheceu a TV HD. Full HD foi apresentado numa Expo Mundial. Mas tem muito mais. Alexander Graham Bell fez a primeira ligação telefônica internacional na Expo Mundial, que aconteceu na Filadélfia no ano de 1878. E aí vieram os avanços, mas a conectividade da telefonia móvel, do celular, o início do celular, como nós o temos hoje, aconteceu na Expo do Japão também, em Osaka, em 1970. Mas não foram só legados tecnológicos, também houve avanços na área do desenvolvimento de alimentos. Para vocês terem uma ideia, a pipoca, o ketchup e o sorvete de casquinha, todos eles foram apresentados ao mundo em exposições internacionais, exposições mundiais. Além da tecnologia e da comida, as expos também se tornaram conhecidas por marcos urbanísticos. E entre esses marcos urbanísticos, valeria a gente ressaltar aqui, por exemplo, a roda gigante. A primeira roda gigante do mundo, que foi inventada por George Ferris, foi apresentada na Expo de Chicago, em 1893. Na exposição de Bruxelas, em 1958, foi inaugurado o Atomium, um prédio que tinha o formato de um átomo e que apresentou ao mundo, naquela época, os elevadores mais rápidos que o ser humano já tinha visto. Está lá o monumento até hoje. Um outro monumento espetacular que ficou como herança de uma Expo é a Space Needle, a agulha espacial, uma torre de 185 metros de altura e que apresentou pela primeira vez um restaurante giratório. Esta torre é até hoje o principal ícone arquitetônico da cidade de Seattle e foi apresentado na Expo de 1962. Mas de todos os legados arquitetônicos das Expos mundiais, eu acho que nenhum deles vai superar a Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi o portal de entrada da Expo de 1889 e até hoje é o monumento de visitação paga mais frequentado do mundo, a ícone principal da cidade de Paris. Se adaptar, aprender, reaprender, fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Inaugurada em 2017, a sede própria da Confederação Nacional de Municípios fica localizada a menos de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Símbolo da autonomia da entidade, a Casa do Municipalismo Brasileiro, em Brasília, tem estrutura para eventos, como um salão nobre e 4 salas multimídias.
2 andares de estacionamento, lounge equipado para atender a prefeitos e vereadores, e estúdios de TV e de rádio, além dos espaços para atuação diária dos colaboradores. Aberta aos municipalistas para atendimentos técnicos e reuniões, a sede da CNM funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça a Casa dos Municípios em Brasília. O GMC é grande, moderno, completo e está na palma da sua mão. Informação, esporte, política, opinião, entretenimento. gmconline.com.br. Se é notícia, tá no GMC.